meus filhos, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, mais uma aulinha, dessa vez de português. Sejam muito bem-vindos a esse canal, que foi criado especialmente para ajudar vocês durante o período de pandemia. E o assunto de hoje é o substantivo e os seus modificadores. Então, a gente vai relembrar o que são substantivos e as suas classificações. E depois nós vamos falar sobre os modificadores e os determinantes dos substantivos, ok? Então, os substantivos, eles são classificados em comum ou próprio, concreto ou abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado e coletivo. Então, vamos ver melhor através das imagens. Sabendo que substantivos são palavras usadas para nomear os seres em geral, também as sensações, ações, sentimentos, etc., vimos que essa classificação de substantivos se divide em comum ou próprio, concreto ou abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado e também em coletivo. Então, ele pode ser comum ou próprio. Comum é o oposto de próprio, né? Então, comum são aquelas palavras simples que vão ser escritas geralmente em letra minúscula, que dá nome a qualquer coisa. Por exemplo, pai, cidade, indica o nome das coisas que têm os seus nomes próprios. Então, se o substantivo comum é pai, o substantivo próprio, por exemplo, pode ser João, que é o nome daquele pai. João é escrito com letra maiúscula, pai escrito com letra minúscula. Comum também pode ser cidade e o próprio caravelas. Então, eles estão sempre em oposição, tá bom? O concreto em oposição com o abstrato. O concreto é aquele que não precisa de outro para existir. Por exemplo, dinheiro, armazém. Não precisa de outra pessoa para ele existir, né? Para ele continuar existindo, uma vez que ele já foi feito, já foi construído. Já o abstrato ele precisa, porque, por exemplo, imaginação, precisa de uma pessoa para se haver a imaginação, né? Vida, precisa de uma pessoa, de um animal, de uma planta para existir essa vida. Simples, qualquer coisa que exista, com nomes comuns e que tenha uma palavra só. Por exemplo, quintal, horta, caderno, caneta. Nome composto, os substantivos compostos, ele tem mais de uma palavra. Ele é composto por mais de uma palavra. Beija-flor, girassol, guarda-roupa. Girassol é uma palavra só, mas o sentido é de gira e de sol. Primitivo e derivado. Primitivo são aquelas palavras primeiras que dão origem a outras. Por exemplo, terra, fogo. Os derivados de terra seriam território e derivado de fogo, fogueira. Derivado é que se deriva de uma outra palavra, deriva da palavra primitiva. E já o coletivo é um conjunto de seres, né? Ou de coisas. Por exemplo, o conjunto de plantas é flora, o conjunto de animais é fauna, conjunto de fotografias, álbum, conjunto de pessoas, povo. Podendo variar também em gênero, masculino ou feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo ou diminutivo. Vamos ver os determinantes do substantivo e os modificadores do substantivo. Então, os determinantes são aqueles que dão maior precisão ao substantivo, né? Aquelas palavrinhas que vão ajudar o substantivo a ter um significado preciso. Por exemplo, o artigo a em a bicicleta está definindo que é uma determinada bicicleta. Uma bicicleta já está indefinindo, não está definido qual é a bicicleta.
Numeral também pode dar precisão. E sua, que é pronome possessivo, também vai dar precisão. Tudo isso vão dar mais informações sobre o substantivo. Os modificadores geralmente são adjetivos e locuções adjetivas, que têm o mesmo significado, só que a locução adjetiva vai usar mais de uma palavra para caracterizar o substantivo, né? Visto que a função do adjetivo é dar característica ao substantivo. Então, aí temos como exemplo altura ideal, altura é o substantivo e ideal é o adjetivo. Então, ele vai modificar o significado do substantivo. Não é qualquer altura, é uma altura ideal. Está modificando esse substantivo. Os verbos, os adjetivos e os numerais também vão poder funcionar como substantivos. Isso vai se dar num fenômeno, vai se chamar um fenômeno de substantivação. Essas palavras elas vão ser substantivadas. Por exemplo, jantar é verbo porque é a ação de jantar, de comer a janta, né? Então, jantar ela se torna substantivo quando a gente acrescenta o artigo, ou um artigo definido ou indefinido, na frente. Aí se virar o jantar de gala, esse jantar já não vai ter mais função de verbo, não vai ter mais a função de ação. Ele vai expressar um substantivo, né, que é o nome daquele evento de gala. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da aula de hoje. Comentem dúvidas que vocês possam ter. Comentem assuntos que vocês precisem também que eu possa estar trazendo para vocês. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu joinha, tá bom? E ativa o sininho de notificações. Porque toda vez que entrar vídeo novo, o YouTube vai te avisar que entrou um novo assunto nesse canal e você vai ficar por dentro antes de sair atividade para vocês. Então, vocês já se adiantem, já estudem e já fiquem preparados, tá bom? Beijo para vocês e tchau, tchau! Bons estudos!